início a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre patrimônios culturais. Então, abra um livro de história aí na página 30 e acompanhe a leitura comigo. Além das construções dos monumentos e das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônio, os culturais. Podemos dividi-los em patrimônios culturais materiais e imateriais. Veremos o que é cada um deles. Os patrimônios culturais materiais são bens físicos, como os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações, entre outros. Já os patrimônios culturais imateriais são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações e práticas, como danças, festas, religiosidades, expressões teatrais, músicas e artesanais, conhecimentos, modos de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de contar histórias, de cozinhar, entre tantas outras coisas. Nós temos aí a seção desafio na página 30, que vocês vão realizar aí de casa, certo? Tá falando aí, descreva a fotografia acima e responda. Ela se classifica como cultural material ou imaterial? Dê exemplos de outras manifestações da cultura imaterial do Brasil que vocês conhecem. No lugar onde você vive, existe alguma manifestação ou hábito que possa ser considerado patrimônio cultural imaterial? Caso exista, como é e por que pode ser um patrimônio cultural imaterial? Algumas respostas são pessoais, né? As duas respostas são pessoais, então vocês vão analisar e responder. Em um outro momento, nós vamos discutir estas respostas. Vou continuar a leitura do texto. Antigamente, as manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade eram discriminadas, ou seja, tratadas de forma preconceituosa. Hoje existe uma grande valorização da diversidade cultural. O estudo das comunidades locais e dos diversos povos que vivem no Brasil tornou-se objeto de pesquisa para muitos historiadores, sociólogos e antropólogos. Com isso, as manifestações populares passaram a ter importância, a grande importância que elas merecem. São consideradas patrimônios os registros e manifestações que representam os diferentes modos de viver e as diferentes práticas culturais de vários grupos sociais. Existem também os patrimônios culturais que são considerados importantes para toda a humanidade e não só para a nacionalidade específica. São os patrimônios culturais da humanidade, determinados pela Unesco, que é a Agência de Organização das Nações Unidas, a ONU. No Brasil, existem 13 patrimônios culturais da humanidade. E aí tem a definição de sociólogo, que é os pesquisadores que estudam a organização e o funcionamento dos grupos humanos, e antropologia, que são os pesquisadores que se especializam no estudo de grupos humanos dentro de determinadas sociedades. Na página 31 tem mais uma sessão jogo rápido que vocês vão realizar para futuramente a gente fazer as devidas correções. E temos o texto que fala de diversidade cultural e diversidade de saberes. Este é um texto que eu vou querer que vocês aí de casa façam uma leitura bem minuciosa, certo? Eu vou ler parte, eu não vou ler ele todo, para que vocês se interessem e façam essa leitura aí bem, com muita atenção, né? Diversidade cultural e diversidade de saberes. Os costumes que são considerados patrimônio imaterial estão relacionados ao modo de se ver, de viver e de praticar as atividades do dia a dia de diferentes grupos e comunidades do Brasil. Esses conhecimentos são transmitidos de geração em gerações
como vimos anteriormente. Dessa forma, muitos dos conhecimentos que recebemos dos nossos familiares também foram recebidos por eles de pessoas que viveram antes deles, né? Por isso que são patrimônios cultural que tem muita importância para um povo, né? E vocês vão continuar fazendo essa leitura aí da página 31 e da página 32, que vem falando da roda de capoeira, que é uma forma de expressão muito antiga, né? Ela foi trazida ainda na época da colonização do Brasil pelos escravos. Aí vem falando também do maculelê, que também é uma expressão, né? Que veio pelos africanos na época da colonização do Brasil. Então, vocês vão fazer essa leitura da página 31, 32, certo? E da página 33, que vem falando sobre o patrimônio cultural brasileiro. No Brasil, existem muitas festas e manifestações culturais. Uma delas é a festa do boi-bumbá, ou do Bumbá Meu Boi, praticado nos estados do Maranhão e do Amazonas. Elas são bastante conhecidas em todo o Brasil. A festa do Bumbá Meu Boi teve origem em uma história muito antiga de uma moça que estava com vontade de comer língua de boi durante a gravidez. Seu nome era Catarina. Conheça a história dela lendo o texto a seguir. Eu vou fazer essa leitura. O Bumbá Meu Boi é um resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas. A história que envolve a dança é a seguinte. Um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer a sua mulher Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi, e quando o encontram, ele está doente. Os pajés curam a doença do boi e descobrem a real intenção de Pai Chico. O fazendeiro o perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade, né? E aí tem duas questões relacionadas ao texto. Quem são os personagens dessa história? E o que acontece no fim dessa história? Ainda sobre esse conteúdo, nós temos a página 34 e 35 de atividades e também a página 36 e 37. São muitas atividades, mas são todas relacionadas ao mesmo conteúdo. Então, vocês vão ter aí como trabalho para casa, para fazer aí em casa, para a gente discutir. Logo, eu vou dizer depois como que a gente vai fazer. Da página 30 até a página 37. Vamos falar e fazer as correções desse conteúdo logo pelo aplicativo Zoom, né? Então, eu vou pedir que vocês façam a instalação nos celulares aí de casa do aplicativo Zoom. Depois eu vou estar passando o passo a passo de como instalar esse aplicativo e como nós vamos utilizar esse aplicativo para ter nossas aulas durante as manhãs, certo? Então, por hora fica a aula de história. Então, vocês já sabem, realizar as atividades para depois a gente fazer as discussões. Tchau, tchau!